É o ministro João Roma, ministro da Cidadania, foi colocado nesse cargo, ele quase não dá entrevista, quase não fala, mas fala muito para as pessoas que interessam, né? Toma decisões acertadas, é um sujeito de coragem, apesar de ser pacífico, tem fala mansa, fala tranquila, a gente já teve outras vezes com o ministro da Cidadania, mesmo antes de ser ministro, e a postura dele sempre foi de calma, serenidade, e sabe que o país está vivendo momentos difíceis. A questão dos precatórios, houve uma conversa com os presidentes da Câmara e do Senado, né? A base aliada do governo é puxada pelo Lira, né? Os senhores senadores, não sei como é que receberam essa conversa, e o ministro podia falar, começando pelo pagamento de precatórios, que são dívidas judiciais aí, do governo. Sempre se falou, ministro, que quando a gente der para o governo, você está ferrado. Quando o governo der para você, você está ferrado também, porque o governo não paga, isso não é de hoje, e não é novidade nenhuma que não paga precatório. Aqui em São Paulo, o cara tem precatório para receber há 312 anos. Tem cara tentando receber precatório da época do Império aqui em São Paulo. E assim é. Como é que fica essa história dos precatórios? Qual é o pretexto desse atraso de precatórios, renegociação de precatórios, e se esse pretexto é válido para pagamento de auxílio emergencial, que eu acho um absurdo esse auxílio emergencial não ser de pelo menos R$ 600. O tal de Biden está dando $100 para o cara tomar vacina, e aqui a gente não chega nem nos $100 de auxílio emergencial para o povo comer, né? O que é muito triste. Pois não, como vai o senhor? Bom dia, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena, é um prazer muito grande para mim conversar com você, muito obrigado pelas referências, saiba que você também exerce um papel muito importante, não só de levar informação, como também de cidadania ao povo brasileiro. Tenho aqui me dedicado bastante a atuar nesse que é o braço social do governo Bolsonaro. Os desafios são muitos, especialmente num momento como esse de enfrentamento à pandemia. É importante destacar o papel que o auxílio emergencial, né, que desenvolve na sociedade brasileira. Só no ano de 2020 foram mais de 294 bilhões, né, destinados à população em situação de vulnerabilidade. Isso significa que nós executamos, né, em menos de um ano, mais do que 13 anos de execução de todo o programa de transferência de renda, né, o Bolsa Família executou em 13 anos, né, foi executado no auxílio emergencial, que ainda permanece, o presidente Bolsonaro adiou ainda por mais 3 meses, onde iremos chegar até outubro desse ano com auxílio emergencial. E o que eu tenho tratado e me dedicado muito no momento é a reestruturação dos programas sociais do governo, os programas de transferência de renda, né, para que ele esteja ampliado e fortalecido. Mas eu vou buscar esclarecer o que de fato ocorreu nessa reunião de ontem com o presidente de Câmara e Senado. Né, estávamos lá o ministro Ciro Nogueira, Flávia Arruda, o ministro Paulo Guedes e eu, conversando com os presidentes da Câmara e do Senado. E são assuntos distintos, mas que no final terminam que têm correlação. Um dos assuntos é a MP da reformulação dos programas sociais. Isso é o que eu estou cuidando, justamente visando ampliar, portanto, o programa de transferência de renda. O outro tema que foi tratado, trata-se de uma PEC, né, acerca dos precatórios. E o que é isso? O governo, né, quando tem as dívidas que são colocadas judicialmente, inclusive, ele tem, portanto, a obrigação de fazer esses pagamentos. São pagamentos obrigatórios, conforme está na nossa Constituição, mas a Constituição também coloca que isso tem que estar escalonado dentro, né, do limite do nosso orçamento. E o que ocorreu, né, nesse momento é que já no âmbito municipal e no âmbito estadual, já há um regramento, inclusive, de limite, né, no orçamento do próximo ano, do que pode ser destacado para precatório. E no governo federal, o governo estava preparado para uma quantidade de precatórios, que girava em torno de cerca de 25 bilhões de reais, e o que houve, fruto de decisão judicial, é uma inscrição de precatório já no orçamento de 2022, de cerca de 89 bilhões de reais, Datena. Então, o que é que isso significa? Isso significa praticamente todo o recurso, né, do orçamento discricionário para o próximo ano, comprometido com o pagamento
de precatório. O governo vai pagar, né? Esse é um governo que busca justamente ter esse equilíbrio fiscal, certo? Não é o caso de calote, mas é o caso, sim, de maneira muito transparente, inclusive buscando mediação junto com o judiciário e o legislativo, buscar fazer um escalonamento desses pagamentos, porque não é possível que você comprometa, né, toda a execução orçamentária do governo federal com a decisão, né, impondo o pagamento precatório concentrado em um ano, né, como esse 2022 que está chegando, e é um ano, obviamente, muito importante para milhões de brasileiros que estão aí buscando o quê? Resgatar as suas atividades dentro de normalidade, ver nesse reaquecimento da economia novas oportunidades de ocupação, né, e de emprego. Portanto, é um momento que o Brasil precisa retomar, né, a sua normalidade, a sua estrutura. Então não é possível comprometer todo o orçamento público, não é, para um compromisso de precatório de forma não escalonada. Então esse é o tema que termina que misturou-se com o valor de programa social e com outras coisas, mas basicamente são coisas distintas. Existe uma PEC para tratar justamente desse escalonamento dos precatórios e existe uma medida provisória que visa reestruturar os programas sociais do governo federal. Esse é o esclarecimento sobre a reunião de ontem. Que há necessidade de turbinar o Bolsa Família e melhorar o auxílio emergencial, não tem dúvida. Mas o que o povo não entende é que, por um lado, o governo pega e gasta mais de 30 bilhões com emenda para parlamentares da base aliada. E, por outro lado, não quer pagar o que deve. Aí o povo fica falando assim, mas por que não gastou menos com emenda e investiu mais nos programas sociais? Não foi claro que a gente sabe por quê. O Brasil é um parlamento disfarçado. O presidente fica refém do parlamento. Deixa só eu terminar. O que dizem é que foi mais de 30 bi. Dizem que foi mais de 30 bi de emendas. É que não dá para mensurar. Você não consegue mensurar direito. Porque se você mensurar direito, chega perto de uma pedalada enorme aí, gastando com coisa que às vezes não é meritória. Cargos e emendas são bem discutíveis num momento como esse. O Brasil tem um parlamento disfarçado em que o presidente é refém desse parlamento. Se ele não negociar com o parlamento, ele está ferrado. Agora, negociar gastando dinheiro em época de crise é complicado, mas muito complicado. É isso que o cara não entende. Por que gasta tanto dinheiro com base aliada e não gasta dinheiro com o social? Eu duvido que se o senhor fosse ministro, o senhor teria interrompido o auxílio emergencial e nem, quando voltasse com menos de R$600. Duvido. O senhor não precisa nem confirmar isso, o senhor joga em equipe, não seria ético eu perguntar isso, mas são coisas que realmente são impensáveis. Eu acho que o ministro Paulo Guedes ele se distancia um pouco da realidade e ele devia conhecer um pouco mais de povo. Essa é a minha opinião. Se eu sou Bolsonaro, eu coloco o senhor, por exemplo, no lugar dele. Mas, enfim, o senhor ia dizer... Isso é um ponto. E outra coisa que eu queria também aproveitar, Datena, o seu comentário, que eu estava aqui atentamente ouvindo, sobre a questão das Olimpíadas. E pegar essa oportunidade para explicar um pouco do que é feito hoje em relação às Olimpíadas e do investimento maciço que é feito hoje em relação a esse período olímpico. Nesse último período olímpico, destacadamente, o governo federal foi o maior apoiador, né, dos Jogos Olímpicos. São mais de 750 milhões nesse último ciclo olímpico. Dos atletas que estão lá em Tóquio, mais de 85% da Atena, eles são beneficiários do programa Bolsa Atleta. O programa Bolsa Atleta, que nós inclusive garantimos, foi uma das primeiras medidas aqui, logo que eu cheguei no Ministério da Cidadania, precisava decidir em relação a isso, e o presidente Bolsonaro, que é inclusive professor de Educação Física, formado lá pela Academia do Exército, e demonstrou muita sensibilidade, então nós conseguimos cravar os 150 milhões, inclusive, para o programa Bolsa Atleta, que chegou a um número recorde, são 7.197 atletas beneficiados com esse programa, que vai desde o estudante lá embaixo, com um recurso para custear suas atividades mensais, até o Bolsa Pódio, onde tem atleta que chega a receber, inclusive, R$15 mil.
Então, isso tudo faz muita diferença. Isso não foi iniciado agora, isso já faz parte de um programa de evolução do Estado brasileiro em relação ao tratamento do esporte aqui no Brasil. Isso mostra, inclusive, o avanço das medalhas, né? Em outras... uma década atrás o Brasil ganhava muito pouca medalha e hoje esse número já começa a avançar. Agora em Tóquio já começamos de maneira forte. Então, o próprio Bruno Fratos, que foi medalhista lá na natação, ele comentou da importância desse programa Bolsa Atleta, porque disse, olha, a gente sobe no pódio, hasteia a bandeira do Brasil, quando chega na segunda-feira, a gente começa a ter ansiedade de como é que vai ser a nossa vida. E a gente fica se valendo mesmo do Bolsa Atleta, que isso garante ao atleta, né, o mínimo do seu sustento lá, para ele seguir à frente, buscando sua superação. É óbvio, né, uma atividade olímpica dessa antes de tudo, muita disciplina e superação dos limites, né, desses atletas. Mas hoje né, nós temos sim um investimento muito maciço do governo federal. Mas o que eu quero dizer é mais grave do que isso. A maioria desses atletas tem uma infância terrível. A maioria desses atletas tem uma infância muito difícil. Para se descobrir um atleta desse, até ele chegar a alcançar um projeto desse aí, é complicado. Agora nós estamos nas escolas, mas antes de chegar nas escolas, muitos desses meninos quase que não sobrevivem. Tá? O problema é a questão de uma diferença brutal de renda que tem no Brasil. Não é de agora, isso é histórico, né? A diferença de renda no Brasil é uma divisão canalha de renda, mas não é de hoje, é há muito tempo. Isso não é do último governo, isso é uma coisa histórica. É pouco rico e muito pobre, esse é o grande problema. Foi isso que eu me referi. E o governo investindo nos atletas não faz mais que obrigação, mas é melhor fazer, porque antigamente nem isso fazia, roubava. Exato. Por exemplo, ia lá o Nussmann e roubava a medalha de ouro e transformava em divisas para ele na Suíça. Vinha lá o cara da CBF, tomava dinheiro da CBF ao invés de investir. Se o governo está investindo agora, faz a sua obrigação porque é parte educacional. Como o Agostinho disse, não é nem questão da medalha, né? Você já levando um atleta para qualquer competição, seja ela internacional ou não, você faz o cara estudar e tira o cara da rua. Já é importante. Qualquer menino que ganha uma medalha agora, no interior de São Paulo, no interior da Bahia, no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Minas Gerais, no interior do Rio de Janeiro, ele já é um atleta premiado e que merece medalha. É um a mais que o governo tira das ruas e leva para o pódio, pelo menos, de enfrentar as barreiras que o brasileiro já enfrenta socialmente na vida. Quantos caras que nós temos por aí com potencial olímpico e que hoje não estão lá porque se perderam por causa de drogas, se perderam por falta de apoio, por falta de comida, por falta de uma série de detalhes. Quantos atletas a gente não perdeu no meio do caminho? E você vê que são atletas que chegam ao pódio, você vê que tiveram infância difícil, que se não fosse um apoio mesmo, não estariam lá. Esse é o detalhe. E nesse ponto a gente tem que destacar que realmente esse programa governamental é um programa que merece apoio e que se gaste dinheiro com isso. É melhor que gastar com o Centrão. Melhor do que gastar com o Centrão. 1 bilhão de vezes melhor do que gastar com o Centrão. Ministro, caso não passe essa mudança do pagamento do precatório no Congresso, o senhor acredita que vai passar, mas se não passar, como é que vai ser possível aumentar o Bolsa Família ou não vai ser possível? Ou isso já é decisão do senhor presidente da República e do senhor ministro da Economia? Datena, o presidente Bolsonaro está fortemente empenhado, não é, em elevar o ticket médio do programa Bolsa Família. Né? Ele quer que o valor, inclusive, supere os R$300. Né? E o que nós estamos buscando é justamente harmonizar isso, né, e sensibilizar a equipe econômica, óbvio, dentro de um escalonamento que se dê de forma responsável. Né? Temos todo o trato, você, como comentou inicialmente, vê que eu tenho muita prudência no que comento, justamente para não estar acirrando ânimos e para buscar deixar claro que a política social e a área econômica são duas faces de uma mesma moeda. Vivemos num país, portanto, integrado, né, onde nós devemos buscar
a cooperação entre as instituições, inclusive, porque o dilema, né, esse enfrentamento da pandemia é um tema comum a todos, ao povo brasileiro. Né? E sempre que a gente conseguir ferramentas do Estado e que a gente consiga superar isso da melhor maneira, né, melhor para a nossa população. E o que nós estamos buscando fazer é justamente buscando ser mais eficaz no programa social, para que ele chegue ao seu destinatário. Não é? Portanto, que a gente tem avançado tanto no quesito, inclusive, da tecnologia. Você sabe que durante o pagamento do auxílio ocorreram fraudes, né? Foram muitas operações da Polícia Federal e também avanços da parte burocrática para que a gente cruzasse informação, para que quem não seja o destinatário final, quem não for essa população necessitada, que não receba também o auxílio. Porque tem gente, às vezes, que se cadastra da Atena, que tem uma renda, né, muito superior, portanto não estaria no programa, no auxílio emergencial, e vai lá caladinho para tentar buscar o benefício. Né, e com isso está prejudicando outros brasileiros, né, que isso estão merece muito cadeia, né? Precisam. Né, então isso é o que nós crime federal isso. Só lembrando que isso é crime federal. Recursos federais. E o que nós estamos buscando, portanto, é aprimorar, né, a eficácia, né, desses programas do governo federal. Ontem, Datena, nós lançamos aqui o mês de agosto focado justamente na primeira infância, que você se referiu. A primeira infância que nós abrangemos aqui do 0 a 36 meses, ou seja, os primeiros 3 anos de vida, fundamental para as futuras gerações de brasileiros. Esse mês de agosto, portanto, é dedicado à primeira infância. A primeira infância tem um papel de destaque nessa reformulação dos programas sociais. Isso envolve não só a renda dos seus familiares, como também agregar outras questões, como o maior programa de visitação que o Brasil tem feito junto à primeira infância e às gestantes e nutrizes. Também importante a questão da segurança alimentar e nutricional, que você também se referiu. Isso continua sendo um desafio no Brasil, portanto que estamos empenhados aqui também em buscar quesitos que possa contribuir também para evitar o desperdício no Brasil, Datena. Mais de 30% da alimentação no Brasil é desperdiçada, né? Isso às vezes por quesitos burocráticos. Né? Imagine que nos Estados Unidos, por exemplo, você tem, ao invés de uma data de validade, você tem lá nos produtos o melhor consumir até. O que é que significa isso? Que se tem um produto com data de validade dia 30 de agosto, no dia seguinte esse produto terá que ser descartado. E já que se ele tenha lá o melhor consumir até 30 de agosto, nas prateleiras ele será substituído, mas ele pode ter uma destinação, porque ele ainda servirá para consumo. No caso de um salame. Outro dia eu vi uma coisa, um camarada postou: comprei um sal do Himalaia. Veja como eu sou azarado. Na embalagem diz que esse sal tem 250 mil anos. E não é que ele vai vencer nesse mês que eu comprei. Óbvio que depois desse mês o sal ainda vai continuar servindo. Ele não vai depreciar. Mas de acordo com a legislação brasileira, que é uma legislação que visa proteger o consumidor, termina que ela resulta num grande desperdício desses alimentos que poderiam servir, sim, para muitas finalidades sociais. Mas essa do sal é de verdade? Não é possível um troço que tem 250 mil anos vá vencer em 3 meses. Isso é verdade, essa do sal do Himalaia? Então são coisas da burocracia que nós precisamos superar, né? Visando justamente estar cada vez mais próximo da realidade do nosso brasileiro. Como você falou, vivemos dilemas históricos, não são apenas os monumentos aos descasos que nós vemos Brasil afora, obras inacabadas por falta de planejamento, né, que nós estamos num esforço muito grande. O ministro Tarcísio tem sido um grande... Essa era a pergunta que eu ia fazer. Ele tem avançado muito nas obras, mas são dilemas históricos que a gente precisa, nesse momento. Eu acho que ao invés de estar em queda de braço política eleitoral partidária, eleição vai ser em 2022, cada um levanta sua bandeira, mas nesse momento é um momento que a gente tem que cada vez mais buscar cooperação entre os poderes e focar nesse brasileiro mais necessitado, que é a missão aqui do Ministério da Cidadania, Datena. Por isso a gente está buscando ter toda a habilidade do mundo, buscando aliar forças e encontrar caminhos e alternativas factíveis
para que a gente possa reforçar cada vez mais os programas sociais do governo. O senhor tocou num ponto-chave. Tá? Primeiro, que o senhor está aí no cargo que o senhor está por meritocracia. Diferente de algumas pessoas que chegam ao cargo de outras bandeiras. Mas o senhor está aí sentado no cargo de Ministério da Cidadania com meritocracia. Eu digo isso porque lhe conheço. Agora, cidadania começa por uma coisa chamada emprego e que está em falta no Brasil pra caramba. Nós temos milhões de desempregados. Né? É claro que hoje o Brasil precisa de um auxílio emergencial, precisa do Bolsa Família, mas o que o cara quer não é o auxílio emergencial nem o Bolsa Família, o que o cara quer é emprego, que com emprego ele não vai precisar de auxílio do governo, ele mesmo vai manter a sua casa, manter a sua família. O senhor está dizendo que está em conversa com o ministro Tarcísio e agora deve estar em conversa também com o novo ministro do Trabalho, foi recriado o Ministério do Trabalho, com um cara que ajudou muita gente, a gente participou com o ministro Onix, fazendo várias entrevistas e esclarecendo sobre o auxílio emergencial na época. O ministro Onix hoje está no Ministério do Trabalho. Com esse plano de obras que o ministro Tarcísio já falou aqui, com o ministro Onix, haverá possibilidade, porque não há jeito melhor de você incluir socialmente um cidadão do que dando emprego a ele. É possível gerar esses empregos para, por consequência, depender cada vez menos de auxílio emergencial e de Bolsa Família, gerando empregos, o que dá dignidade e de verdade cidadania ao brasileiro? É exatamente isso, Datena. Você foi no ponto-chave da questão. Os programas sociais não podem ser medidos apenas pela quantidade de pessoas que eles englobam, mas sim pela sua eficácia na ascensão social dessas pessoas, para que elas possam conquistar, né, seus direitos plenos à cidadania, e não há melhor maneira de se fazer isso do que justamente alcançar essa qualidade de vida melhor, inclusive através do emprego. Logo que o nosso amigo Onix chegou lá no Ministério, já foi anunciado lá o novo CAGED, né, que mostra o quê? Um saldo líquido na criação de 2 milhões de empregos no Brasil desde o início do governo Bolsonaro. Isso é muito importante, porque nós temos que cada vez mais incentivar justamente, não apenas uma aferição da economia através da balança comercial ou da Bolsa de Valores, mas sim como isso se traduz através da nossa economia periférica, dando oportunidade de emprego, renda e ocupação para os brasileiros. E isso, obviamente, se dá justamente com essa ramificação. Então, o que a gente quer focar nos programas sociais agora é justamente buscar emancipar o cidadão. A melhor medida, né, a melhor aferição do programa social, dá para ver o seu êxito a partir do momento que as pessoas vão deixando o programa social porque vão galgando outros espaços dentro da estrutura no nosso Brasil. Então, isso é o que nós estamos focando. Um exemplo disso, Datena, um mês e meio atrás, o presidente Bolsonaro sancionou uma lei que adequava o BPC, que é o benefício prestação continuada, criando lá o auxílio inclusão. E o que é isso? É toda uma mudança de mentalidade, porque as pessoas ficavam, né, recebendo o BPC e evitavam assinar a carteira de trabalho para não perder o benefício. E o que nós estamos fazendo é justamente o contrário, é dizendo a essa pessoa, assine a sua carteira, pois além de você não perder o benefício, você ainda vai ganhar mais meio salário mínimo em cima disso. Então, esse estímulo para que a pessoa possa ascender na sua situação, cada vez mais galgando novos espaços dentro dessa economia, é fundamental para que a pessoa veja não o Estado buscando uma pegadinha, cada vez querendo, né, dificultar a ascensão dessa pessoa, mas um Estado parceiro para que ela possa assim, superar suas dificuldades. Então, com essa questão do auxílio inclusão, nós estamos justamente estimulando que as pessoas vão ao mercado de trabalho, consigam alcançar novas fontes de renda e, ao invés de perder os benefícios, ela possa, sim, encontrar alavancas para que ela tenha estímulo nessa inserção econômica e social. Quando se fala nessa reforma fiscal que está aí, que é mais uma mordida grande do leão, você não atrapalha essa perspectiva de criação de campo de trabalho? Porque as empresas que já têm uma carga fiscal elevada vão ter essa carga fiscal mais elevada ainda. Isso significa desemprego e não emprego, e não recuperação de economia. O senhor acredita que essa reforma fiscal, do jeito que está, que a maioria dos empresários entende como uma mordida do leão, passe ou não passe
ou passe de uma maneira que beneficie o empresariado. Não adianta ter luta de classe, empregado brigando com o patrão. Precisa ter empregado sendo empregado e patrão empregando cada vez mais. Mas para isso o empresário brasileiro bom, não o corrupto, aquele lá que caiu na Lava Jato ou coisa parecida, mas o empresário bom, que é a maioria do empresariado brasileiro e que faz do Brasil ainda a 10ª potência econômica, que o cara tem a condição de empregar mais gente. Essa reforma fiscal não pode atrapalhar essa retomada da economia, ministro? Essa reforma do imposto de renda, né, tem 2 pontos muito positivos. Primeiro é desonerar, né, o cidadão com renda até R$ 2.500. Isso está mantido lá pelo relator. E teve também ajustes na Câmara. Dentre os ajustes da Atena, justamente evita a tributação dentro das pessoas jurídicas. Então, o foco, né, dessa mudança no imposto de renda está justamente na questão dos dividendos. E parece que pega realmente uma classe, né, muito específica, né, não recaindo, portanto, sobre as pessoas jurídicas, mas apenas na distribuição dos lucros. Né? Então, eu acredito que, desonerando, inclusive, para essa grande parcela de brasileiros, que são essas pessoas físicas, até R$ 2.500, que não faz sentido, seria apenas cada vez mais amarras burocráticas que ficam atrapalhando a vida do cidadão, que fica buscando, fica um jogo de engana-engana, a impressão que nos dá é essa. Então, acho que, de alguma forma, isso dá um avanço, deixa mais clareza na relação entre o fisco e o cidadão. Óbvio que o pretendido, você lembra da minha atuação lá como parlamentar, inclusive fui relator lá da PEC 45, né, e sou um grande entusiasta da reforma tributária de uma maneira mais ampla, porque o que a gente precisa abraçar, de fato, é uma maior simplificação nessa estrutura de cobrança de imposto do país. Não é? Essa medida que está sendo tratada agora, trata-se basicamente, exclusivamente da tabela do imposto de renda, que é um dos itens, mas o item crucial mesmo envolve, inclusive, a reestruturação do ICMS, que é um imposto arcaico, não é? E que, de fato, dificulta muito, né, o avanço e os investimentos em novas empresas, né, em novos negócios no nosso país. Se houver simplificação, vai diminuir a evasão fiscal. As pessoas falam em corrupção e não sabem que o grande problema do Brasil, primeiro, né, é corrupção também, mas antes da corrupção é a evasão fiscal, gente que não paga imposto. Esse é o detalhe. O cara, sabendo que vai pagar um imposto justo e de uma forma simplificada, ele vai pagar imposto e vai deixar de acontecer evasão fiscal, que é a pior desgraça que existe na economia brasileira. É pior até que a corrupção. E ninguém quase fala em evasão fiscal. Fala-se toda hora em corrupção, mas não se fala em evasão fiscal. Ministro, hoje... É um grande dano ao erário, né? Você tem uma estrutura que não se comunique bem, você está fazendo naturalmente um dano ao erário e à população brasileira. Não tenha dúvida. Agora, e vai ficar mais fácil também, se você simplificar, para quem não pagar, ser imediatamente notificado. Né? Os supercomputadores da Receita não param de funcionar. Agora, o grande detalhe hoje é que o brasileiro tem uma Olimpíada pela comida, né? Então aumenta toda hora alimento e aumenta gás. Eu não sou favorável a controle de preço, mas descontrole de preço como está é impossível. Café, açúcar, arroz, óleo de soja, tudo atrelado a dólar. Sobe o dólar, o cara vai e se ferra. Desce o dólar, o alimento não desce de jeito nenhum. Existe algum programa de cesta básica ou de vale gás do governo para tentar salvar a população brasileira dessa fase transicional, para quem não tem emprego e quem o auxílio não dá para pagar a comida ou comprar gás? Existe alguma perspectiva de ajudar o povo brasileiro com o Vale Gás ou uma cesta básica, um programa de cesta básica amplo aí, para ajudar ainda mais o povo brasileiro ou não? Existe sim, Datena. Essa questão dos alimentos, isso é uma preocupação central do presidente Bolsonaro. Ele conversa muito comigo e com a ministra Tereza Cristina acerca da questão do preço dos alimentos. Muito preocupado. Você sabe que é um presidente que anda, ele vai onde está a população, aqui em Brasília mesmo, ele vai em muitas áreas periféricas e outro dia ele até foi, e a moça foi mostrar lá a geladeira da casa dela vazia, e isso deixa, portanto, o presidente muito angustiado. E nós desenvolvemos, né, um grande programa, né, chamado Brasil Fraterno, que conta, inclusive, com a parceria do Sistema S, da CNI, da CNA, né, da CNC,
e isso tem Meu, você não tá avançado ligado, eu tô te passando mensagem aí, cara. Saiu no ar aí com o muito. ministro, mas eu tô falando aqui com a nossa técnica e com o Guilherme se tem alguma mensagem pro ministro. Nós não precisamos ficar acordado aí. Eu não dormi, tô acordado, vocês estão dormindo, pô. Então não precisamos ficar acordado. Eu fiquei assistindo a Olimpíada, então vamos acordar, gente. Tem umas 2 ou 3 perguntas pro ministro, desculpe interrompê-lo, ministro. É que o microfone estava aberto aqui, eu tô tentando acordar os caras. Já passei 36 mensagens pro cara, o cara não acorda, pô. Eu não dormi, os caras estão dormindo. Então o senhor Mas pode a terminar, Olimpíada, se o senhor permitir umas 2 ou... e Não, mas eu viagem fiquei longa. acordado a noite inteira, estou acordado aqui. Agora, vamos ver se tem umas 2 ou 3 perguntas aí, só para o ministro responder, para não vamos ficar sem responder. Só esclarecendo, Datena, esse programa, o Brasil Fraterno, o Ministério, obviamente, tem atuado muito nisso. Eu já fui a vários estados, inclusive, para ampliar o programa, para fazer justamente essa destinação das cestas de alimentos, especialmente para a população em situação de vulnerabilidade e também para públicos específicos, não é? E isso tem avançado muito, mas eu digo bastante, Datena, que a cesta básica está para a segurança alimentar e nutricional, como o carro-pipa está para a segurança hídrica. Não é o pretendido, mas é um emergencial necessário em momentos de crise como esse que estamos vivendo. Por isso, essa criação do programa Brasil Fraterno, eu quero até agradecer a todo o Sistema S pelo apoio e várias outras entidades, a Associação de Supermercados, né, o pessoal do varejo, todos têm colaborado. Só o Agrofraterno já está chegando no número de quase 1 milhão de cestas básicas e nós temos fornecido dados para avançar. E outras iniciativas. Outro dia o ministro Bento, que inclusive faz aniversário hoje, o ministro da Minas e Energia, me ligou com o vice-presidente da Vale do Rio Doce, onde a Vale do Rio Doce também estava destinando quase 1 milhão de cestas de alimentos para o programa também, para chegar aos brasileiros mais necessitados. A própria Band, né, fez iniciativa também, junto com a Central das Favelas, a Central Única das Favelas e outras entidades. Então, isso é um movimento, né, capilar em todo o Brasil e tem avançado muito. Mas o que nós buscamos realmente é que a gente possa cada vez mais fortalecer o programa de aquisição de alimentos. Isso sim é uma estrutura de segurança alimentar capilar em nosso Brasil, que a gente possa cada vez mais desburocratizar, né, quesitos, como eu falei com você, acerca dessa questão do desperdício de alimentos. É inadmissível que no Brasil, onde exista gente que passe fome, quase 30% da sua produção de alimentos seja desperdiçada. E isso é uma responsabilidade, naturalmente, do governo, dos setores comerciais, do legislativo e do judiciário. Nós precisamos unir forças para superar essas mazelas históricas e ter cada vez mais eficácia, né, com compromisso social. Não é apenas um compromisso de governo, é um compromisso do Estado brasileiro, da nossa sociedade, superar alguns entraves que não são mais admissíveis no século XXI. Absurdo esse número que eu não sabia, de que você desperdiça 30% de alimentos no Brasil. Aqui no CEAGESP, com a administração do Melo ali, ele passou a distribuir comida antes de estragar. Já foi um programa excepcional. O Brasil tem que fazer isso. Lá em Aparecida do Norte, prefeito Periquito. É isso. A primeira-dama, Michele Bolsonaro. Antes de você deixar estragar, é melhor você botar num programa de cesta básica ou coisa parecida, porque o povo está aí necessitado, extremamente necessitado. Jogar alimento fora. Xepa já não dá mais. Na feira, a xepa está caríssima, porque o cara, se ele for vender alimento na xepa muito mais barato, ele vai perder dinheiro, porque ele vai vender por menos que ele comprou. Então, ele leva para que ele mesmo consuma, ou distribua ali para a família, ou coisa parecida. Então, o governo tem que ajudar mesmo nesse aspecto. Ministro, a culpa não é dos meninos, eles estão muito acordados, é que a nossa internet está um pouco lenta. Tomara que o ministro Faria resolva isso também, porque não sei se é problema nacional, mas a nossa internet está devagar. Então a culpa não é dos meninos, e sim do virtual. Eles estão plenamente acordados, é que o cara foi ler minha mensagem só agora. Eu tenho a impressão que está prejudicada também a nossa condição de fazer perguntas ao senhor. Tem alguma pergunta importante que a gente possa fazer ao ministro do Povão aí, o
Ô Guilherme, bom dia. Tem sim, Datena, muito bom dia a você, ao ministro. Peço desculpas aqui por não ter visto a mensagem. A Cida de São Bernardo do Campo, Datena, diz o seguinte: na primeira etapa, 2 entes da família dela receberam o auxílio emergencial, mas nessa segunda etapa, os 2 tiveram o auxílio negado. E ela tem essa dúvida: o que foi feito para analisar quem poderia receber e quem não poderia, já que essas 2 pessoas receberam inicialmente e depois não? Datena, isso trata-se justamente do cruzamento de dados aqui. Um dos legados, né, desse período de pagamento de auxílio emergencial foi o avanço no cruzamento de dados aqui do governo federal. Na primeira rodada do auxílio, mais de 67 milhões de pessoas receberam o auxílio. E hoje esse auxílio está sendo pago a cerca de 39 milhões de brasileiros beneficiários. E resultante de quê? Né, tem muitas informações que começam a aparecer quando a gente consegue compilar, né, mais de 200 fontes de dados distintas. Por exemplo, uma pessoa dizer que tem uma renda inferior a R$200 por mês e no imposto de renda dessa pessoa tem lá, né, um veículo Hilux, ano 2016, no valor de mais de R$100 mil. Então, são informações que não batem, né? A pessoa, por exemplo, que tinha um assunto de uma senhora que estava recebendo, mas na verdade ela era uma pessoa de classe média, morando muito bem, obrigado, né? Mas não estava lá declarado que ela era casada, né? E a renda do marido dela era de mais de R$20 mil. Então, naturalmente, ela não fazia parte do público-alvo do auxílio emergencial. Então, são várias informações que hoje, com esse cruzamento de dados, é possível identificar, né, tanto de movimentação, tanto de cruzamento com dados do imposto de renda, né, como de vários outros, né, elementos que hoje, né, com Renavan interligado no sistema, com outras informações, você começa a perceber, certo, que as informações muitas vezes apresentadas não são. Mas todos aqueles que foram excluídos da lista tiveram espaço para contestação dentro do nosso sistema, né? Tem aqui o hashtag Isso é Cidadania, né? E no nosso site tem aqui todo o ambiente para que aqueles que porventura tenham sido cortados do auxílio possam. Um problema que surgiu há pouco tempo foi justamente das mães, né? Um grupo de mães que a controladoria, por exemplo, identificou ali um indício de fraude, então bloqueou-se o pagamento de benefícios, né, para um grande número, né, de beneficiárias e conseguimos processar, inclusive justificar junto à controladoria o indício de informação que não procedia, e essas pessoas já foram restauradas, né, ao pagamento do auxílio emergencial, inclusive indo receber, né, os meses anteriores. Então, é uma série de avanços, como eu lhe disse, para aumentar a eficácia, né, do processo do pagamento do auxílio emergencial e dos programas de transferência de renda do governo federal. Pagar para quem merece. Lembrando que teve muita gente que recebeu indevidamente, não foi pouca gente, e devolveu. Muita gente devolveu. Ah, teve fraude, teve picaretagem? Teve, claro que teve. Tem gente que se aproveita de qualquer momento, principalmente em época de crise, que não deveria se aproveitar do próximo, mas os caras não estão nem aí. Mas tem gente muito boa, teve muita gente que devolveu o dinheiro ao governo. Como última pergunta, uma que nós conseguimos salvar apesar da internet lenta, é sempre muito importante a sua participação. Num momento como esse, é fundamental esclarecer dúvidas do povo brasileiro que precisa realmente do auxílio emergencial e do Bolsa Família, mas o mais importante dito aqui foi a possibilidade de criação de mão de obra, de empregos que o Brasil tem mais necessidade, e o seu ministério define muito bem. Para ser cidadão, o sujeito tem que ter um emprego, que aí ele tem um endereço, que ele paga aluguel ou compra uma casa, se puder comprar uma casa, alimenta a sua própria família e diz: eu sou fulano de tal e moro na rua tal, portanto eu sou cidadão brasileiro. Né? E tem muita gente morando inclusive na rua. Aqui em São Paulo são quase 58 mil pessoas morando na rua. Gente que era microempresário, perdeu emprego e foi para a rua. Com família inteira, criança, mulher, filho, cachorro, é tudo. É lamentável. Vamos a uma última pergunta ao ministro, e desde já, muito obrigado pela atenção do ministro. Essa entrevista foi transmitida também pelo portal UOL, além de todas as plataformas da rede Bandeirantes de Comunicação.
Vamos a uma última pergunta ao ministro, porque já passamos do tempo da assessoria do ministro. Eu não gosto de não cumprir com o nosso tempo, com a nossa palavra aqui. É que o ministro é muito importante num momento como esse, em que o povo brasileiro está precisando realmente de ajuda. Vamos ouvir então a última pergunta. O Guilherme Ricardo, roda, por favor. Bom dia, Datena. Bom dia, Agostinho. Queria saber do ministro se não tem como obrigar todas as exportações a ter um percentual que tem que deixar aqui dentro para o povo brasileiro num valor melhor, sem acompanhar esse dólar. Bom dia, Marcelo Estrela. Bom dia, isso é de fato um dilema muito grande, né? Porque de um lado você tem que tomar muito cuidado com devidas medidas intervencionistas, porque em geral isso não consegue resolver o preço dos alimentos e cria muitas distorções. A Argentina, aqui do lado, fez coisa parecida recentemente, né? Proibiu, por exemplo, a exportação de carne, e o resultado disso, né, não foi diminuir o preço da carne na Argentina, foi ao contrário, foi aumentar o preço da carne e muitas vezes faltar o produto. Não é porque você termina que você debilita, muitas vezes, uma economia estabilizada naquele local. Então, a ministra Tereza Cristina tem pensado em muitas ações. Uma das ações que estão avançando aqui no governo federal é no quesito dos grãos, especialmente do milho da Atena, que subiu muito de preço e é uma commodity internacional. Dobrou, então né? Precisamos avançar nisso. E o milho, ele gera um efeito em cadeia para toda a parte alimentar, porque o milho ele se transforma naturalmente em proteína. O milho é base de ração para frango, para porco, não é? Então tudo isso, não é, resulta, não é, numa consequência, né, no preço dos alimentos. Então, até o ovo fica mais caro se o valor do milho, né, da saca de milho, estiver muito alta. Então, a ministra Tereza Cristina está muito empenhada nisso. A função primordial dela é viabilizar que o país cada vez produza mais, para que a gente tenha uma safra recorde, mas que isso também se reflita num maior acesso da nossa população aos bens de consumo, certo? Aos gêneros alimentícios, num preço acessível. Essa, como eu disse, é uma preocupação do presidente Bolsonaro e estamos empenhados. E eu tenho certeza, Datena, entre os avanços que eu vejo do novo programa social, é justamente o fortalecimento do programa de aquisição de alimentos. Isso amplia, né, a agricultura familiar, isso pode ser, sem dúvida nenhuma, uma forma capilar da gente avançar na pauta da segurança alimentar e nutricional do nosso país. Bom, ministro, muito obrigado pelo seu tempo. Já excedemos o tempo que nós tínhamos com o senhor foi muito gentil em atender a população brasileira. Estamos aqui sempre à disposição e quem quer ajudar de fato o povo do Brasil. Um abraço grande, prazer em conversar com o senhor. Qualquer coisa estamos à disposição. As perguntas, que são centenas delas, apesar do nosso problema de internet, se o senhor permitir, a gente passa para a sua assessoria, que pode responder diretamente aos telespectadores que estão assistindo pelo YouTube e também aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Será muito importante que eles tenham essas respostas por parte da sua assessoria. Está combinado, ministro? Datena, está combinado. Mais uma vez, o meu agradecimento pela oportunidade. Para mim é sempre um privilégio poder conversar com você. Mas agora que as vacinas estão avançando em quantidade em todo o Brasil, o ministro Queiroga tem conseguido avançar muito nessa pauta, né? Eu acho que são mais de 120 milhões de vacinas já destinadas no nosso Brasil. Eu queria que, logo que houver uma possibilidade, eu queria fazer essa entrevista aí, no estúdio, ao seu lado, de forma presencial, né, bater esse papo de forma mais aprofundada, pegar alguns temas que são de interesse de todo o povo brasileiro, e para mim seria um momento muito importante. Então, quando tiver essa possibilidade, eu sei que você já está vacinado também, então vamos nessa cadência buscar cada vez mais estar próximo da nossa população, que, como você muito bem disse, anseia por notícias, informação e também cidadania. Muito obrigado pela oportunidade. Será uma honra, mas chegou aqui um aviso, eu não sei de que portal é, que o dólar bateu 5,27 agora.
Não é bom, né, ministro? Dólar subindo Não, assim não é bom, e isso pode ser um reflexo da comunicação truncada acerca do episódio de ontem, falando sobre os precatórios, né? Ontem nós divulgamos uma nota, eu acho que as informações já começam a ficar um pouco mais claras, e o que visa, eu acho que muita gente pensava que era uma PEC para furar teto, para pagamento de benefício social. E deixamos claro que não é isso. Eu acho que naturalmente o mercado vai começar a perceber exatamente o intuito do governo, e isso vai voltar, né, para o patamar mais baixo, né, fortalecendo a economia brasileira da Atena. Tem dado exemplos aí de uma retomada mais rápida do que se imaginava, e como dizia Juscelino Kubitschek, em tratando-se de Brasil, o otimista pode até errar, mas o pessimista já começa errando. Eu tenho certeza que o povo brasileiro vai dar um exemplo de superação, assim como nossos atletas lá imbuídos desse espírito olímpico estão orgulhando nossa nação. Nós vamos, sem dúvida nenhuma, sair rápido e mais forte dessa pandemia. Ministro, muito obrigado, ótimo dia, saúde ao senhor e que Deus realmente o ouça para que a gente possa estabilizar o nosso sistema econômico. Tem muita gente dependendo disso, inclusive, para sobreviver. Obrigadão, vai ser um prazer, ou o senhor vir aqui, será um prazer recebê-lo na nossa casa, na Rede Bandeirantes de Comunicação, ou eu então dou uma esticada até Brasília, será um prazer estar com o senhor para fazer a entrevista de uma forma presencial. Ótimo dia, muito obrigado, inclusive, à sua assessoria. Desculpe os meninos aqui, que eu pensei que os meninos não tinham acordado, mas que não tinha acordado. Quem não acordou ainda foi o virtual, foi a internet que está com dificuldade hoje. Abraço, bom dia ao senhor, ministro. Forte abraço, Datena, obrigado. Abração.